nossas boas-vindas a mais um Diálogo Espírita. As pessoas mais antigas, mais vividas, muitas vezes talvez se perguntem, ou mesmo tenham para si a convicção de que o mundo, em vez de melhorar, só piora. Este é o desafio de hoje dos apresentadores do quadro Nós e o Mundo, que tem daí o sugestivo título A Humanidade Caminha para Frente ou para Trás? Uma forma de questionamento, né? Temos também o Fonte Allan Kardec e a resposta do Espiritismo responde com uma dúvida levantada a partir da prece de Pai Nosso. Se Jesus disse ali que seja feita a vontade de Deus, isso significa que o nosso livre-arbítrio não vale nada? Devemos abdicar do livre-arbítrio? É essa a questão. Nosso abraço fraterno de hoje vai para uma cantora de forró. Surpresa? Na verdade, a razão para a homenagem não tem nada a ver com este detalhe, e sim com a sua atuação em movimento nacional pela vida. Então aguarde que nós vamos explicar daqui a pouquinho. Queridos irmãos, no quadro Nós e o Mundo, eu e Andréia Kleinas vamos discorrer sobre a questão: a humanidade caminha para frente ou caminha para trás? Bom, primeiramente, o nosso entendimento é de que é óbvio que caminha para frente. Haja visto que se a gente fizer uma breve observação na humanidade desde os tempos primórdios para cá, tudo tem evoluído. O homem evolui em seu corpo físico constantemente. De geração em geração não é perceptível, mas numa visão mais ampla a gente pode pegar um homem primata e um homem dos tempos modernos. Eles têm diferenças físicas enormes. Cada vez mais sutil, cada vez mais delicado o seu corpo, cada vez mais intelectualizado. Então isso já nos prova que a humanidade fisicamente está em evolução, assim como os animais, as plantas, o próprio orbe está em evolução constante, porque isso é da lei da natureza, faz parte das leis de Deus. O nosso orbe ele constantemente está em movimento e isso é um processo evolutivo, assim como nós. Moralmente, isso também se procede. A evolução moral ela se dá com o desenvolvimento intelectual, visto o fato de que o desenvolvimento intelectual vem antes do moral, né, Andréia? Isso mesmo. Mas o processo da lei de Deus e o processo que se efetiva é sempre da evolução. Concorda, André? O que a gente tem que perceber que você está falando, né, Humberto, é a questão assim. No geral, quando a gente olha e se depara, né, com as notícias, com os noticiários, acompanhando, né, a transição das notícias do mundo, tudo que a gente vê pela mídia, dá uma sensação de caos, não é? Assustador, né? Muitas coisas assustadoras. Porque a gente ouve as pessoas dizerem tem muita violência, muito preconceito, muita coisa ruim acontecendo, né? O próprio fato de uma guerra hoje, André, nos parece um retrocesso enorme. Exato. Né? Como assim, né? Guerra nos dias atuais, quanto que a gente já evoluiu, quanto a gente já aprendeu, né? Então, num primeiro momento dá essa sensação, né? Mas como você falou, a gente precisa olhar o que está acontecendo também nesses pequenos movimentos, né, do humano, nessa aprendizagem, no que não aparece na rede de televisão, que temos que tomar muito cuidado, que essas emissoras transmitem o que é importante para elas, segundo o foco e objetivo delas. Exatamente. Né? Então, o que traz Ibope? Né? É falar de violência, é trazer notícias ruins, é mostrar coisas ruins. Quando que a gente ouve e no noticiário tem 20 notícias, uma fala de uma coisa boa? Né? E às vezes é tendenciosa. E ainda é tendenciosa, porque é político partidário, defende um lado ou outro lado. E a população menos esclarecida, que ainda não desenvolveu o senso crítico, acaba caindo nessa armadilha. Mas a gente não pode deixar de ver os pequenos movimentos do bem, né?
pessoas simples, muitas vezes, que estão ali perto da gente, que ajudam uma pessoa na rua, que vai e participa da igreja ou da comunidade local, que participa de trabalho voluntário, né, de coração aberto. Isso, André, somando-se isso, o bem, ele é intenso no planeta, ele é intenso, só que ele é silencioso. Deus é silencioso, o bem de Deus é silencioso. Então, há muitas pessoas, pessoas que não aparecem em lugar nenhum, né? Pessoas desconhecidas completamente, anônimos do bem, que fazem o bem. E esse bem ele não fica desapercebido no nosso orbe. Esse bem ele está florescendo, né, André? Porque na verdade o combustível da nossa vida, do nosso desenvolvimento, o combustível sempre vai ser o amor. Sempre foi. E foi isso que Jesus veio nos ensinar, né? Ele veio falar do amor, ele agiu com amor, ele mostrou amor nas suas atitudes, ele mostrou paciência, ele mostrou amor. Então a gente sabe que o amor é o elemento principal, né? Exato. E isso a gente pode perceber na própria natureza, né? Quanto amor de Deus para conosco, não é? Os alimentos tão ricos em nutrientes, é só você olhar um fruto, uma verdura, uma coisa da natureza que a gente se alimenta, um cereal, né? E ficar pensando assim, meu Deus, olha a complexidade disso, né? Vocês fazem esse exercício, por exemplo, quando vocês estão cozinhando, de observar, por exemplo, quando vocês cortam uma cebola roxa ou uma cebola branca, olhar as camadas, a película, o suco que tem, tantos elementos maravilhosos, e isso é o bem. É né? o bem. Toda é a complexidade, de né, que existe em cada criação de Deus. Cada elemento, uma abelhinha que está ali fazendo o seu trabalho, né? Um inseto, um elemento da natureza que nos protege, que nos ajuda, o próprio sol. Como ficaríamos sem o sol, né? Existe um programa que fala muito do universo e fala que sem a luz do sol, a Terra ficaria 8 minutos apenas até congelar, né? Não sei a veracidade dessa informação, mas eu achei super interessante para a gente fazer reflexão, né? Claro. Então, tudo isso é coordenado por Deus. E precisamos acreditar que o mundo está evoluindo para o bem, não é, Humberto? Isso está mesmo. Outra questão, André, que às vezes a pessoa pensa que estamos indo para trás. A gente tenta adquirir uma virtude, procura se melhorar, mas em determinado momento eu realmente ainda não introjetei aquilo, ainda não conquistei essa virtude dentro de mim. Então eu caio e erro de novo. Ou se eu ver isso num irmão meu, eu vou dizer, olha, tá ruim, tá regredindo. Mas não é isso. É um processo de aprendizado. O nosso errar faz parte do nosso aprendizado. E a gente caminha sempre para frente. Então é isso que a gente tem que observar. Acontece individualmente e acontece também no todo, em toda a comunidade. Situações caóticas que a gente vê hoje de comportamentos sórdidos na humanidade são reflexos dessas quedas, desses não aprendizados, dessas não conquistas de cada um desses seres humanos. Porém, eu acredito muito no bem como um todo. Ele se soma e é esse bem que está mudando o nosso orbe, que está mudando a nossa humanidade. Mesmo porque nós sabemos que esse planeta que nós estamos está em transição, né? Esse é um processo bastante estudado na doutrina, nós temos em várias obras codificadas pelo Allan Kardec que fala sobre a transição planetária. Nós vivemos num planeta de provas e expiações, mas os espíritos que olharem para o bem, que estão aptos a realizar o bem pelo outro, por si mesmo, pela comunidade, eles provavelmente já nascerão num mundo regenerado. Os espíritos endurecidos, que são esses, né, Humberto, que a gente vê nos noticiários das violências, do preconceito, das guerras, esses não vão conseguir reencarnar no mundo de regeneração. Eles vão continuar em outro planeta que vai servir aí para esse objetivo das provas e expiação. Então, tudo está caminhando para o melhor. Né? A vida trabalha para o melhor. Constante evolução, né, André? E é importante também frisar que nesse momento de transição,
ulula mais o mal, porque faz parte desse processo cada um de nós exteriorizar o nosso íntimo. Então a gente vê muitas coletividades exteriorizando um íntimo ainda escurecido, negro, mas eu penso que isso faz cada um de nós intimamente, espiritualmente, compreender o porquê do nosso destino futuro, o porquê vamos reencarnar num planeta de regeneração ou não, ou num planeta mais atrasado, que se faz necessário para o próprio desenvolvimento, para o próprio aprendizado e a própria obtenção das virtudes tão necessárias para todos nós. Ontem, quando a gente fazia em casa o Evangelho, né? Então nós fazemos sempre a leitura, antes do Evangelho a gente faz a leitura do Pão Nosso. E aí caiu, dai a César o que é de César, uma lição de Emmanuel. Aí ele diz assim, você colabora com aquele que te governa? Ou você fica na posição de criticar, de julgar, de apontar os erros? Você colabora com aquele que está na posição de líder, né? Quando você está numa comunidade, numa instituição, em qualquer situação, até em casa, né? Será que a gente toma uma postura colaborativa ou uma postura crítica, julgadora? E aí ele chama a atenção para esse ponto, para que a gente tenha uma postura colaborativa, que a gente auxilie. E que se a gente não concorda, o que a gente pode fazer é tentar não criticar e fazer dentro da nossa esfera o que a gente pode fazer. Uma oração, enviar bons pensamentos, enviar boa irradiação. Isso nem sempre é fácil, né? Porque a gente acaba sendo poluído pelo dia a dia. E então, se a gente cair nessa armadilha de pensamento, que é entender que está tudo perdido, que a gente não tem saída, que o mundo está violento, que tudo está ruim, nós vamos sintonizar com isso. E aí, nessa sintonia, a gente entra no maior pessimismo, a gente entra em depressão, a gente começa a fazer uma série de pensamentos que são resultado disso. E em vez de a gente pesar para o cultivo do bem, a gente pesa para o cultivo do desequilíbrio, da desarmonia, né? Aquela lição foi muito importante, porque parecia que era como dando um chacoalhão na gente, assim, presta atenção, você está fazendo errado, porque quando você entra nesse noticiário, e aí replica esse noticiário, e aí fala, e aí critica, e aí julga, nós estamos contribuindo para uma coisa ruim. Uma coisa ruim, exatamente. Então, à medida que a gente vai entendendo esse processo da humanidade, como o Humberto trouxe, né, as questões da história, a questão de como a gente reage, a gente vai entendendo que sim, está caminhando para o lado positivo, mas depende também de nós, cada um, fazermos a nossa parte, né, Humberto? Isso, porque o mundo que a gente quer, cada um de nós, já foi dito isso antes, né? Cada um de nós tem que fazer o mundo que a gente deseja, né? Então, como você falou, eu vou fazer a minha parte o melhor possível, é o que me cabe. Não significa que seja fácil, não significa que todos nós estamos aptos a conseguir essa tarefa, mas se pedirmos ajuda dos mentores, se elevarmos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, se aumentarmos a nossa fé, nós vamos ver maravilhas acontecendo, milagres acontecendo todo dia, né, Humberto? Com certeza, André, com certeza. Então, meus amigos, muita paz a todos. Jornal Comunicação Espírita. Os 10 anos de diálogo espírita na TV. Defensores da vida e do aborto medem forças. Os limites do alto amor e do alto perdão. A vida dos gênios. Judaísmo, a primeira religião monoteísta. As árvores e seus frutos. Uma homenagem a 2 companheiros que retornaram à pátria espiritual. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Olá, amigos. No quadro Fonte Allan Kardec de hoje, nós vamos relembrar os ensinamentos dos espíritos superiores acerca do tema limites das revelações espirituais. Quais são os limites daquilo que nós podemos obter, conhecer através das revelações espirituais? Os espíritos superiores podem nos revelar nosso futuro, podem nos dar avisos, podem nos auxiliar nas descobertas humanas.
Essas questões, de forma geral, foram submetidas por Kardec aos espíritos e constam, várias delas, das respostas do Livro dos Espíritos. Quem desejar conhecer com profundidade, procure nas obras básicas que vai encontrar muito esclarecimento acerca disso. Por que esse tema é importante para nós? Nós vemos frequentemente pessoas que buscam orientação espiritual para tomarem decisões acerca de coisas até do seu cotidiano. Elas se tornam dependentes de pretensos gurus e buscam orientações, revelações, caminhos que lhes facilitem a vida e às vezes até poupem, aparentemente, o esforço que seria necessário para que aprendessem a resolver os próprios problemas. Entretanto, não é ilícito, não nos é vedado buscarmos orientação espiritual para as questões relevantes. Mas quais são os limites das revelações que os espíritos podem nos dar com segurança e em que nós podemos confiar? Essa é a grande questão. A primeira coisa que Kardec nos avisa, e com muita veemência, é que os espíritos não são todos do mesmo nível de conhecimento, experiência ou bondade. Assim como temos uma multidão de homens que falam de coisas de que pouco entendem, e quanto menos entendem, muitas vezes mais falam, quando eles desencarnam, a sua natureza não se modifica. Continuam falando muito de coisas que pouco sabem. Então, quando nós consultamos, principalmente se houver remuneração envolvida, pessoas que visam nos dar pretensas orientações espirituais, nós temos que estar alertas. Espíritos inferiores são aqueles que tratam das questões materiais comuns e eles respondem a qualquer pergunta e dão orientações à torto e à direito. Mas nós queremos atrair a ajuda de espíritos inferiores? Queremos nos ligar a essas entidades? Precisamos tomar muito cuidado, então, com a fonte onde buscamos essas orientações. Os espíritos superiores, eles orientam a humanidade, incentivam o progresso científico, às vezes premiam os esforços de pessoas que já esgotaram todas as suas energias buscando soluções na ciência, na filosofia, na pesquisa. Às vezes até em sonhos elas obtêm soluções. Pretensos acidentes nos trazem soluções científicas para questões que estão sendo buscadas. O mofo numa lâmina, para um pesquisador adequado, significou um remédio miraculoso, uma nova fase da humanidade. Então, as revelações espirituais existem, estão ao nosso alcance, inclusive. Mas como obtê-las com segurança? Em primeiro lugar, merecendo. Como nós podemos atrair a ajuda, a inspiração e o socorro dos espíritos superiores? De alguma forma, buscando afinidade com aquilo que os atrai, que os preocupa, que os ocupa. O que ocupa alguém que já é sábio, generoso e amoroso? Questões relevantes de interesse geral, busca do equilíbrio social, auxílio ao próximo. Então, os espíritos superiores orientam e trazem revelações somente quando elas são necessárias e são oportunas e merecidas. Quando a pessoa já esgotou todo o seu esforço para resolver por si mesma aquelas questões. E nós mesmos podemos atrair auxílio espiritual, intuições salvadoras, soluções, dedicando-nos criteriosamente aos trabalhos que nos competem, estudando até a exaustão na busca das soluções justas. Quando esgotamos tudo aquilo que está ao nosso alcance, se for possível obter a solução, certamente as intuições salvadoras virão nos socorrer. Então, a busca do auxílio espiritual é desejável e lícita, mas temos que escolher as nossas fontes pela nossa conduta, pelos nossos pensamentos, pelos nossos objetivos. Muita paz. Você conhece o Clube do Livro Espírita de Curitiba? Com ele, você tem descontos de até 60% no preço de capa. E a cada 2 meses, recebe 1 ou mais livros em seu endereço. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa e ainda ganhe uma assinatura do jornal Comunicação Espírita durante o período de 1 ano.
Clube do Livro Espírita de Curitiba. Associe-se e contribua para a manutenção do programa Diálogo Espírita. Estimados internautas, telespectadores, para o quadro Espiritismo Responde, recebemos o seguinte questionamento. Na prece O Pai Nosso, Jesus diz: seja feita a tua vontade, e muitos emendam, e não a nossa. Então, devemos abdicar do nosso livre-arbítrio? Como saber o desejo de Deus? Bem, nós compreendemos que o nosso livre-arbítrio, ele é limitado. Da mesma forma como nós temos um bebê nos nossos braços que está totalmente dependente para sua alimentação, o banho e todas as outras necessidades, assim também acontece conosco, falando do espírito na sua progressão. Nós temos uma liberdade limitada. À medida que vamos amadurecendo, que vamos compreendendo, podemos estar mais próximo daquilo que nós desejamos, que é em conformidade com Deus. Mas, então, esse livre-arbítrio, nós vamos abdicar, porque se nós temos que fazer a vontade do Pai, então não é a minha vontade. E aí falta-nos muitas vezes da compreensão, porque tudo que nós fazemos, se fazemos bem, por amor e buscamos caminhos que nos levam à felicidade, nós estamos convivendo, vivenciando, exercitando o nosso papel, mas atendendo, nos colocando à disposição do que é melhor para nós. É essa a vontade do Pai, que todos nós sejamos felizes. Para construir uma casa, é necessário que nós sigamos as regras, os roteiros, que tenhamos estudo. É necessário trazer um pedreiro, um arquiteto, um engenheiro, para que aquela casa fique firme e ali nós possamos habitar. Da mesma forma, entender que os nossos objetivos, a nossa jornada, ela é traçada, nós estamos aqui para nos melhorarmos, para fazer as nossas atividades e que essas atividades deveriam ser realizadas com amor. E à medida que nós vamos trabalhando, nós vamos entendendo, compreendendo que sempre o que acontece é o melhor para nós. E foi através do nosso trabalho. E é assim que se realiza a vontade de Deus. Mas para que nós possamos compreender melhor, trouxemos aqui o que nos diz Meimei, pela psicografia de Chico Xavier, no livro que trata justamente da oração Pai Nosso, quando ela fala que como entender esses desígnios, essa vontade de Deus. Podemos discernir a vontade de Deus em todas as situações. No sofrimento é a paciência, na perturbação é a serenidade, diante da maldade é o bem que auxilia sempre, perante as sombras é a luz, no trabalho é o devotamento ao dever, na amargura é a esperança, no erro é a corrigenda, na queda é o reerguimento, na luta é o valor moral, na tentação é a resistência, junto à discórdia é a harmonia, à frente do ódio é o amor, no ruído da maledicência é o silêncio, na ofensa é o perdão completo, na vida comum é a bondade em favor de todos. Quem quiser, quem ajuda sem cessar, cada hora, todo dia, está cumprindo a vontade da eterna sabedoria. E nós devemos lembrar que, como criaturas, como filhos de Deus, nós nos colocamos, nós estamos à disposição
para realizar, como disse Meimei, o nosso melhor, fazendo tudo com amor, nos colocando nessa situação, entendendo que, embora a nossa liberdade, e que essa liberdade é limitada, mas tudo que nos chega é pela vontade de Deus. Muita paz e luz a todos. Jornal Comunicação Espírita. Os 10 anos de diálogo espírita na TV. Defensores da vida e do aborto medem forças. Os limites do alto amor e do alto perdão. A vida dos gênios. Judaísmo, a primeira religião monoteísta. As árvores e seus frutos. Uma homenagem a 2 companheiros que retornaram à pátria espiritual. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Nosso abraço fraterno de hoje, vamos falar sobre uma pessoa ou endereçar a ela esta homenagem da semana, e o motivo é o que se segue. A posição do Espiritismo em relação à prática do aborto é muito bem conhecida. É a favor da vida, sempre que possível, mesmo que certas leis vigentes no país tenham descriminalizado alguns casos, como a de má formação cerebral, anencefalia, ou quando resultante de estupro. A paraibana e cantora de forró Maria José da Silva foi violentada há 36 anos. Engravidou e fez o aborto. Ficou cerca de 15 anos em depressão, porque faltou amparo, apoio, esclarecimento, e agora ela abraçou a causa anti-aborto. Em 2016, fundou e preside a Rede Colaborativa Brasil, a maior rede pró-vida do país, que já contabiliza mais de 1.000 vidas salvas, através do diálogo, do acolhimento, doações e trabalho voluntário. Para tanto, conta com a dedicação de diversas lideranças e centenas de voluntários de 27 grupos espalhados pelo Brasil, como legisladores pela vida e o Geração pela Vida. A Rede Nacional de Defesa da Vida é uma organização civil, sem fins lucrativos, supra-religiosa e apolítica, que faz o acolhimento, presta orientação e amparo a grávidas, carentes economicamente ou não. Todo o trabalho é voluntário, envolve médicos, psicólogos e especialistas de outras áreas, assistentes sociais, e 254 lideranças, e tem como presidente outra cantora, a Elba Ramalho. No dia 8 de dezembro passado, ela recebeu em Brasília o Prêmio Mérito Princesa Isabel. Em uma época crítica, em que os atuais governantes têm insistido para que se avance na legislação de regras mais permissivas, a título de contemplar o que chamam de direitos reprodutivos da mulher, merece todo o nosso respeito iniciativas como da Maria José da Silva, primando pelo apoio máximo, sim, às mulheres, atendendo-as nas necessidades verdadeiras, físicas, emocionais, econômicas, o que não inclui a morte brutal de pequeninos seres em seus ventres. Por isso, coincidentemente nesta véspera do Dia das Mães, a ela e a todas as outras pessoas que se dedicam à preservação da vida e contra a prática do aborto, o nosso abraço fraterno da semana.